Porque a gente quer que nossa criança, quando a gente chame ela olhe para a gente. Isso é muito importante, esse processo da discriminação auditiva. Por isso que a gente tem que estimular, estimular, estimular muito a nossa criança. Um exemplo de discriminação auditiva típica, né? Você ligou a televisão da sua casa e de repente a sua criança saiu correndo para assistir a vinheta do desenho. Então você sabe que a criança, ao ouvir aquele barulho em meio a todos aqueles outros estímulos, ela conseguiu diferenciar o estímulo da TV. Então, a gente tem que trabalhar isso para que a criança coloque a nossa voz acima dos outros estímulos. Não só a nossa voz, como também a voz da professora, a voz dos avós e assim vai. Então, para isso, eu vim aqui trazendo o conceito de discriminação auditiva, né? Que para perceber um som, o ser humano necessita ter integridade nas estruturas orgânicas envolvidas no processo de detecção, recepção, condução e interpretação e deve estar exposto a estímulos sonoros. Isso daí, gente, é muito importante a gente salientar que os pais devem levar as suas crianças a profissionais antes de tudo, para verificar a integridade, porque se a criança, você coloca a vinheta ali e a criança não vai assistir o desenho, a criança não reage, a gente tem que levantar outros aspectos da saúde da criança. E a gente entra no aspecto dos reforçadores. Eu acho isso daí muito importante, mas eu vou começar falando com vocês sobre as etapas da discriminação auditiva. O que acontece? A gente vai começar com um objeto só. A gente começa com um objeto só. Deixa eu pegar aqui a bola. Vou pegar aqui a bola e vou chegar para o meu filho e falar: mostra a bola. Depois eu vou falar sobre os comandos, mas eu vou falar: mostra a bola. No momento que eu falo mostra a bola, ele tem que apontar para a bola. A minha voz tem que ir acima e ele tem que apontar para a bola. Não apontou, não mostrou, não pegou, não reagiu, vou dar ajuda total. Vou dar algum nível de ajuda para essa criança. Depois eu chego com duas variações. Chego com dois objetos diferentes. Vou chegar com uma bola e com o boneco. E vou pedir para que a criança aponte, que a criança mostre. Então, eu vou chegar e falar: mostra a bola, mostra. Aí a criança tem que ir e mostrar. Eu só estou mostrando aqui as etapas. Primeiro eu estou falando as etapas. A gente começa com um pedindo para mostrar, mostra boneco. Depois eu chego e falo para mostrar o boneco novamente, mas com outro estímulo junto. Passou essa etapa? Tá ok? Vamos para as cores. Cadê a bola? Aqui. A gente vai colocar dois objetos iguais e a criança tem que mostrar a cor que a gente está pedindo. Então, no caso, eu quero vermelho. Ok, passou pela essa etapa. Se a criança, eu estou mostrando só as etapas que a criança tem que fazer até a gente chegar naquele momento na escola que a criança está diferenciando sons, está numa discriminação auditiva que é bem sensível. Aí depois nós vamos para as letrinhas, né? Infelizmente eu não estou... não estou com 5 as letrinhas aqui. Você vai colocar letrinhas. Eu estou colocando aqui variações dessa segunda etapa. Você chega aqui para a criança e você mostra o U e o E, por exemplo. Você mostrou os dois e fala, mostra o E. Aí ela tem que mostrar o E, no caso o E, mostrar o E. Então, é a mesma coisa. Esses três aqui são variações do mesmo programa que eu estou mostrando aqui. É a questão de mostrar as letrinhas, que são os itens não reforçadores, mostrar... Ixi, a bola foi para fora. Mostrar dois itens de cores distintas, vamos dizer assim, e mostrar dois brinquedos, sendo que um ela já tem conhecimento. Ok. Essa daqui é a segunda etapa do programa. Terceira etapa do programa, imagens 2D. Você vai chegar e mostrar para sua criança imagens 2D e pedir para ela mostrar para você. Então, aqui a gente tem um cachorro e um menino. Aqui, ó. Mostra o cachorro.
mostra o cachorro ou dá o cachorro, você vai falar o comando que a criança tem que usar. Então, mostra o cachorro, aí ela tem que mostrar. Essa daqui, a gente está falando da terceira etapa do programa. E a sexta etapa são objetos de ação, é mostrar a criança correndo, a criança, figuras, né, da criança correndo, a criança tomando banho. Aí você faz pareamento dessas figuras e pede para a criança mostrar a figura dessa ação. Até a gente conseguir começar a generalizar em outros ambientes, com outras pessoas. Esse que é o nosso objetivo. Então, voltando aqui, como é que a gente vai escolher? A gente tem que escolher um comando para que sempre use esse comando. Então, a gente vai escolher o pega, o dá, o mostra. A gente tem que escolher um comando e seguir com esse comando. Então, se você está fazendo uma atividade, você está começando lá no início do programa, a primeira programação da criança, a criança não sabe fazer os outros passos, ela não sabe fazer os outros programas, você vai começar pedindo para a criança mostrar um objeto. Então, você vai colocar esse objeto em disponibilidade e vai pedir mostra, pega ou dá. Você vai escolher um comando e você vai seguir. Você não deve misturar os comandos e você deve sempre escolher o mesmo bonequinho, o mesmo objeto, não fica fazendo variação. Escolheu o bonequinho, você vai chegar, mostra. Aí a criança não mostrou. Aí você vai falar de novo, mostra, já dando ajuda gestual, mostra. A criança não mostrou. Na terceira vez você já vai dar a ajuda total para a criança mostrar, ou pega, né? Nesse caso foi pega, pega. Na terceira, você já dá ajuda total para a criança. A gente tem que seguir esses níveis de ajuda, eles são muito importantes, a gente seguir essa hierarquia dos níveis de ajuda. Então, assim, quando a gente está falando sobre a discriminação auditiva, a gente começa com o nível de ajuda do verbal para o verbal com gestual e depois o verbal com ajuda total. É muito importante que a gente fique sensível aos níveis de ajuda que a criança precisa. Isso é essencial, que a gente fique sensível a esses níveis de ajuda, porque a criança, se ela não sabe fazer sozinha, a gente não pode deixar ela ficar errando, para o cérebro não entender esse erro, não absorver esse erro. Absorver é uma forma bem generalista de falar, mas não fixar esse erro como um padrão. Então, a gente precisa trabalhar esses níveis de ajuda com nossa criança. Se a criança não sabe fazer, se no momento que você detectou, você rastreou e viu que a criança não sabe fazer sozinha, você vai dar um nível de suporte para a criança, seja ajuda total, ajuda parcial, enfim. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar com vocês. E os reforçadores, né? Os reforçadores são essenciais. Listar os reforçadores, a lista de preferência, listar as preferências de alimento da criança, listar a lista de brincadeiras da criança, até mesmo as estereotipias da criança. Então, fazer toda essa questão da lista das coisas que a criança mais gosta e em ordem de magnitude também. E reservar só para atividade, porque a gente não quer que a criança fique saciada, né? Ela quer aquilo, é um objeto de desejo. E o que vem a ser o reforçador? Reforçador é tudo que aumente a frequência de um comportamento. Então, se a gente quer que aumente a frequência desse comportamento, a gente tem que guardar esses reforçadores só para o momento da atividade, para que eles. para manter a magnitude deles. Então, falei sobre os reforçadores, os níveis de ajuda e os comandos, as etapas e o ambiente. Então, voltando aqui, em relação do ambiente, a gente tem que deixar o ambiente limpo. O que acontece? A gente está falando sobre discriminação auditiva. Se a gente está falando sobre discriminação auditiva, nós temos que
que não trazer distratores, né? Os distratores são perigosos porque a criança às vezes vai querer prestar atenção em outra coisa, vai prestar atenção na TV, vai prestar atenção no rádio. Então, quando a gente está fazendo um trabalho de discriminação auditiva, é muito importante que a gente deixe o ambiente limpo e preparar as atividades perto da gente. Voltando em relação às etapas, eu falei todo o programa, saí citando, isso daqui é baseado no Ables. Então, fui falando para vocês toda a questão do programa, o passo a passo. Então, o que a gente tem que fazer? Falei o programa inteiro e a gente vai testando a criança. Se a criança, ela na primeira etapa do programa, ela faz mais de 70% das vezes, quer dizer que tá ok. A gente pode passar para a segunda etapa, que é com 2 objetos. Aí tem as variações que eu mostrei aqui para vocês, falei para vocês. Ok, passou pela essa segunda etapa e a criança tá ok, vamos para a terceira etapa. Mas muitas das nossas crianças, elas não estão desenvolvendo aí. Então, vamos lá da primeira etapa, falar de forma bem detalhada para vocês, explicando. Tá aqui o programa da bola. Você está ali explicando, você está falando para mostrar a bola. Então, você mostra a bola, ou dá a bola, ou pega a bola, você vai, mostra a bola. Aí a criança não fez nada. A criança não fez nada. Aí você já sabe que sua criança ela tem um repertório baixo em relação a isso. Você já vai inserindo a ajuda total. Você vai dar ajuda total com a mãozinha dela para ela mostrar a bola. Mostrou? Entregou o reforçador imediatamente. Digamos que o reforçador da criança seja a bonequinha. Você entrega para a criança a bonequinha e a criança vai lá brincar com a bonequinha. Então, mostrou a bola, entregou, disponibilizou a bola, pediu mostra a bola. A criança precisou da ajuda total, deu ajuda total, entregou o reforçador imediatamente. Aí você vai fazer isso pelo menos 5 vezes. Porque tem que fazer. Para o cérebro aprender, a gente tem que fazer pelo menos 5 vezes. Pelo menos todos os dias, várias vezes por dia, então pelo menos 5 e repetindo. Criança, começou a diminuir o nível de ajuda. Você está ali, ela não está precisando mais da ajuda total. Você vai começar a dar uma ajuda parcial para a criança. Ou seja, às vezes você só precisa indicar com o ombrinho, segurando no ombrinho, no cotovelo, ou dando só um posicionamento. Que mais? Você depois começa a reduzir para uma ajuda verbal, de simplesmente falar mostra, você simplesmente fala mostra. E então a gente foi de uma ajuda total para uma ajuda parcial, uma ajuda gestual com verbal, né? Sempre bom, a gente sempre tem que estar falando. Quando a gente está falando de discriminação auditiva, a gente sempre tem que estar falando, porque é auditiva, a gente tem que estar falando a voz. Então é a voz junto com a ajuda total, ajuda parcial, ajuda gestual e depois simplesmente a verbal e ok. Passou de fase a criança, se ela tiver durante as tentativas, a cada 10 vezes que você faz, se a criança repetir, se a criança fizer 7 vezes, já está mostrando de forma independente, quer dizer que ela já está formando a curva de aprendizagem dela. Ok. Vamos aqui para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós temos 2 objetos. Então, vamos colocar aqui 2 objetos. E eu coloquei as variações. A gente pode ter 2 objetos, 2 brinquedos, né? Então, você coloca lá o carrinho, sei lá, o carrinho com martelo. Colocou o carrinho com martelo, 2 objetos. Então, mostra o martelo. Aí, no início, mesma coisa. Você vai dar ajuda total se a criança não fizer sozinha. Depois você vai ter que ir diminuindo esse nível de ajuda para uma ajuda parcial, novamente, para uma ajuda verbal com gestual. Sempre verbal, gente, sempre verbal. Sempre coloque isso na cabeça que você vai ter que dar uma ajuda verbal com um outro nível de ajuda se a criança precisar até a gente chegar só no verbal. Chegou em 70% disso? Ok. Próxima etapa.
Eu gosto de trabalhar com as cores também, né? A variação de cor. A gente trabalhou muito com Aquiles, essa questão das cores. Então, mostra o vermelho, mostra o verde, mostra o azul. Depois, também tem a questão das letrinhas, né? Você pode trabalhar da mesma forma com as letrinhas. Perfeito. Aí a gente passa para as imagens 2D, que é a terceira etapa do programa. Você vê que nesse momento, da primeira para a segunda, a criança já aumentou muito o repertório de comunicação. Porque no primeiro, a criança estava mostrando só o boneco. Na segunda, ela tem que mostrar o boneco com outro objeto que você ensinou. Você mostrou, é o boneco. Nesse momento, ela tem que saber o que é um martelo, que o martelo é diferente do boneco. E que o boneco é diferente do martelo. Então, já está aumentando a comunicação da criança. Tudo isso daqui é comunicação. E a gente chega na terceira etapa, que tem as figurinhas. Então, você vai chegar lá e pedir para mostrar o menino, mostrar o cachorro. Então, é muito importante que a gente fique atento a essa etapa da discriminação auditiva. Mesma coisa, você vai dar ajuda total no início, no apontar a amostra. Então, você fala lá, você colocou na mesa os dois, tá lá na mesa, e você mostra o cachorro. A criança não sabe o que é um cachorro. O menino não reconhece uma criança aqui. Então, você mostra o cachorro. Aí não fez? Novamente, ajuda total. Com verbal, sempre mostra, aí dá ajuda total. Aí você vai reduzindo para uma ajuda parcial, para uma ajuda gestual. E assim nós vamos trabalhando. E vamos para a última etapa do programa, que são as imagens com ação 3D. Infelizmente, eu acho que eu não tenho nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Eu não preparei essa etapa, infelizmente. Mas aí, o que a gente vai fazer? Ah, tem sim, aqui, ó. Tem aqui as imagens. Então, aqui, ó. Você vai colocar isso aqui de forma separada, né? Porque a gente tem que começar só com dois e depois a gente entra com o terceiro elemento, porque são muitos elementos. Então, mostra o menino caminhando, mostra a menina comendo. E no início você vai dar uma ajuda total para sua criança, a mesma coisa. No início vai dar uma ajuda total, se a criança não fizer sozinha. E conforme você vê que a criança está desenvolvendo, você vai para uma ajuda parcial, sempre verbal, dando a verbal mais um outro nível de ajuda. Então, mostra o menino dormindo. Aí você vai, ajuda a criança a apontar, se a criança não fizer, junto com o que você falou verbal. Aí mostra o menino dormindo. Digamos que a criança já já mostrou a intenção, mas ela não consegue ainda apontar muito direitinho. Você vai dando a direção para a criança, ajuda parcial, pegando no bracinho, dando uma ajuda. E reduzindo esse nível de ajuda até a criança chegar na ajuda gestual, de você só apontar para ajudar, né? Você fala, mostra, e dá uma ajuda gestual, e a ajuda verbal, simplesmente. Chegou em 70%, a criança está fazendo, a gente já passou por todas as etapas do programa, a criança chegou nessa última etapa, o que a gente vai fazer é generalizar os ambientes e generalizar as pessoas que a criança está fazendo essa atividade. É muito importante fazer com os pais, fazer na escola, fazer, enfim, com ambientes diferentes essas atividades. Então, gente, cheguei aqui, falei sobre, fazendo uma revisão rápida, falei sobre o que é a discriminação auditiva, falei novamente sobre reforçadores, que reforçador é tudo que aumenta a frequência do comportamento, então a gente sempre tem que listar os reforçadores, a gente tem que listar a ordem de magnitude dos reforçadores, e deixar só para as atividades. Nós temos que ficar muito atentos aos níveis de ajuda, e quando a gente está falando sobre discriminação auditiva, a gente sempre vai estar falando. Então, é sempre
o que a gente está falando, verbal. Aí, se a criança não fez, verbal com gestual e verbal com ajuda física. E a ajuda física pode ser uma ajuda parcial ou uma ajuda total. Preparar o ambiente e escolher o comando. Então, quando você escolhe o comando, você tem que escolher lá se é pega, se é dá, se é mostra, e sempre fazer isso. E é isso. Exatamente.